Eu quero, em mais esse pronunciamento, você vê que eu não perco a oportunidade de vir aqui tentar acordar. Nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos da história do Brasil, onde um sistema carcomido impõe grande sofrimento aos homens e mulheres de bem nesse país. Senador Cleitinho, ainda bem que o senhor está sentado. Vou lhe contar o que é que está acontecendo agora na Assembleia Legislativa do meu estado, do estado do Ceará, que eu tanto já lhe convidei para visitar, e o senhor vai me cumprir, se Deus quiser, no começo desse ano. Mas antes eu tenho que lhe contar um pequeno histórico para o senhor entender a aberração que está acontecendo hoje lá, a inversão completa de valores que constrangem qualquer cidadão de bem. Ele se sente humilhado com o que está fazendo lá, porque o senhor é um defensor aqui dos pobres, um defensor da justiça. Em 2017, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu quero relembrar isso, na verdade, antes de entrar nessa questão, eu preciso dizer que nós vamos falar agora de um ministro de Estado, não dele, que eu não tenho nada contra a pessoa, absolutamente nada contra. Mas é o fato da esposa estar entrando no cargo de conselheira do Tribunal do Estado. A esposa de Camilo Santana está sendo indicada, olha só a gravidade disso, para ser conselheira do grupo, para ser a fiscalizadora do Tribunal de Contas do Estado, do grupo que domina esse Estado há muitos anos. E acha que vai fiscalizar? É conflito de interesse. Mas o PT acha que é dono do Estado do Ceará. É isso que está acontecendo. O que está em curso, nesse momento, é uma forte articulação política de lideranças comandadas pelo PT para a indicação da senhora Nélia Santana, que tem como ponto forte em seu currículo a condição, principalmente, não tiro outras características, mas nesse momento é a condição de esposa do ex-governador e atual ministro de Educação, Camilo Santana. A indicada já foi, inclusive, indiciada em 2016, no dia 12 de dezembro, pela Polícia Federal, pelo crime de compra de votos. Saiu no jornal O Globo. Compra de votos e ameaça de eleitores. Foi indiciada pela Polícia Federal. Sua principal assessora na época foi presa em flagrante, portando envelopes com R$50 mil em espécie, na véspera da eleição. Camilo e Onélia juntos recebem, atenção cearenses de bem, quase R$100 mil por mês, em virtude de acumularem benefícios como conselheiros do Senai e do Detran. Além disso, seu pai, Eudoro Santana, ocupa cargo de confiança e seu irmão Tiago tem sido beneficiado através de generosos convênios com o governo do Estado do Ceará. Mas não para aí, não. E às vezes a gente tem que mostrar as entranhas para a turma ver a podridão. Mesmo que essa condição não configure legalmente a prática de nepotismo, é condenável do ponto de vista ético e moral, sim, pois é um exemplo negativo de favorecimento familiar. E não é a primeira vez que isso acontece. Nós tivemos, inclusive, Patrícia Saboia, que foi senadora aqui, tendo, na época, o nosso senador Cid, governador, e Patrícia era casada com Ciro Gomes. A história da cultura do Ceará precisa
dessa quebra de paradigma. A respeitável organização Transparência Internacional publicou nota repudiando essa prática, pois caso Onélia Santana seja confirmada para a quinta, olha só, ela vai se tornar a quinta esposa de ministro do Lula a ocupar a vaga de conselheira em Tribunal de Contas. A quinta, só no governo Lula. Ainda segundo a Transparência Internacional, há um claro desvio no processo de indicação política para o Tribunal de Contas, que se transformou em um espaço para aposentadoria de luxo. É como disse o jornalista Cláudio Dantas, é o Bolsa Família do andar de cima, onde vale muito mais o histórico de favores prestados aos detentores do poder do que o saber especializado que a função exige na área jurídica, financeira e de administração pública. Senhor presidente, nesses 46 segundos que me faltam, eu vou encerrar, eu quero dizer que eu estou convicto que a maior crise que a gente vive não é a política, não é a econômica, não é social. A maior crise que a gente vive nessa nação chamada Brasil, nesse país, é a crise moral, a crise ética. E está aqui essa indicação vergonhosa para o Tribunal de Contas do Estado, que tem uma estrutura que não deveria jamais ser de cargos desse tipo de coisa. Tinha que ser técnico, sem familiar.